nesta manhã de quarta-feira, nesta semana de oração pelos enfermos, vivenciando esta quinta semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, ainda na memória, a celebração de ontem, rezando pelos doentes, pelos enfermos, contando, pedindo e contando com a intercessão de Nossa Senhora, com o título de Senhora de Lourdes, protetora, intercessora dos enfermos. Rezávamos e continuamos rezando pelos profissionais da saúde, por todos aqueles que cuidam da saúde mental, física e também espiritual. Queremos, durante toda esta semana, trazer presente os doentes, os enfermos, mas também todos aqueles que têm a missão de cuidar destas pessoas. Por isso, continuamos rezando e pedindo por todos os doentes aqui, através da web rádio, através deste encontro com a palavra. Palavra de Deus, que continuamos com o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, e a gente, ontem, quando o Evangelho recordava os fariseus, aqueles que vieram de longe para observar Jesus. E hoje é a sequência deste Evangelho, não é? Eles reclamaram com Jesus, porque os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, comiam sem lavar as mãos. E Jesus aproveita esta crítica, aproveita este comentário
para ensinar. Veja o carinho de Jesus para com a multidão. Esse desejo de Jesus de que a multidão possa aprender dele. É interessante se nós pudéssemos depois rever esta página do Evangelho, poderíamos ficar só com esse primeiro versículo, daria uma manhã toda de oração. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Se a gente pudesse também, tivesse a oportunidade de estar perto de Jesus, para escutá-lo, para aprender dele, aprender com ele, com as suas atitudes, o mundo seria melhor. Poderíamos viver melhor. Teríamos, sim, vida e vida em abundância, porque é só dele que vem esse ensinamento que nos leva ao Pai. E Jesus, então, chama a multidão, explica esta crítica dos fariseus que vieram de longe para colocar Jesus à prova. Não é o que entra no homem, não é o que o homem come, o homem, o ser humano, claro, não é o que o ser humano come que o torna impuro. E depois Jesus vai enumerar uma série de atitudes que saem de dentro do coração, do interior do homem, e Jesus disse: isso sim torna o homem impuro. Jesus também declarou que todos os alimentos são puros. Deus criou o homem e criou também o alimento para que o homem pudesse se alimentar e viver. Então, não é o que a gente come. É claro que Jesus ensina e precisamos compreender, precisamos estar perto de Jesus, não só fisicamente. Veja, os discípulos, os apóstolos também estavam ali escutando, mas quando ficaram a sós com Jesus, foi questionar, perguntar também, para tentar compreender melhor esta parábola de que era o que todos ouviam, é o que ensinavam os fariseus, tem que lavar as mãos, é assim que lava os pratos, é assim que faz, todo um rito para comer os alimentos, porque senão se tornava impuro. E é claro que não é isso, porque a missão de Jesus, ou dentro da missão de Jesus, ele também quebrou estas regras desta questão de impureza, quando a regra dizia que não podia tocar em alguém que estava sujo de sangue, porque se tornava impuro, não podia tocar num leproso, se tornava impuro, muito menos tocar num corpo sem vida. E Jesus quebra essas regras e dizendo, não é isso que torna o homem impuro. É muito mais o que sai do seu coração, da sua boca, do seu interior. E aí enumera tudo isso, né? As más intenções, imoralidades, tudo isso que nós já ouvimos. Então vamos pedir ao Senhor, nesta quarta-feira, que nos ajude primeiro a compreender a sua palavra. Por isso temos todos os dias aqui este encontro com a palavra através da web rádio, para a gente todos os dias escutar a palavra de Deus e podermos assim compreendê-la, para depois viver no dia a dia da nossa história. Compreender que o que nos torna impuro
o que nos faz pecar é o que sai de dentro do nosso coração. Então vamos pedir ao Senhor que, compreendendo a sua palavra, nós possamos vivê-la. Assim, nós vamos nos tornando cada vez mais discípulos e missionários. Não somente alguém que está perto fisicamente de Jesus, mas está perto por causa da sua palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.